Olá, estamos ao vivo com mais uma aula de Química. Esse é o projeto Revisa Enem, um oferecimento da plataforma digital da MVC Editora. E a nossa aula de Química de hoje tem um tema que eu acho muito importante e que foi tema do meu mestrado, Cinética Química e Equilíbrio Químico. Tema muito legal aí com muitas questões para você do Enem. E a gente vai começar na primeira parte da nossa aula falando de coisas do seu cotidiano. E isso é muito interessante, porque relaciona, né, o conhecimento da sua vida com o exame que você vai fazer ali do Enem. Tudo bem? Então vamos começar então com a nossa primeira parte, que é a parte de cinética química, né? Então está aparecendo aí na sua tela o tema da nossa primeira parte. Então você já deve ter ouvido falar um pouco, né, dessa palavra cinética, né? Cinética você estuda lá na física, né? Tem a ver com a velocidade, né? Você estuda lá a velocidade de um carro, né? A variação do espaço com o tempo. Aqui nós não temos, né, nada de carro, mas o tempo vai ter, né? O tempo tem a ver com isso. O que nós aqui na química estamos preocupados é com a cinética das reações químicas, né? A química estuda as substâncias e as reações químicas que essas substâncias sofrem. Então, a velocidade com que essas reações químicas acontecem é uma coisa muito interessante para nós estudarmos. Muitas vezes, nos interessa aumentar a velocidade da reação química, né? E nós vamos estudar os fatores. E muitas vezes nos interessa retardar a velocidade de uma reação química. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Então, por exemplo, antigamente, né, o homem medieval, né, o homem antigo, ele fazia os seus alimentos, né, no fogão a lenha, né? Então, aquilo lá demorava mais tempo, né, para você fazer ali uma refeição. Hoje, né, já o homem moderno, contemporâneo, você já utiliza outros combustíveis que fazem com que as reações químicas de cocção dos alimentos seja muito mais rápida, não é? Por exemplo, um dos combustíveis que nós usamos, nós temos dois, né? Usamos o GLP, por exemplo, né, o gás com efeito de petróleo, que temos em botijões, o gás natural, que vem da própria natureza, e aí a gente aumenta a velocidade dessas reações químicas. Para retardar as reações químicas, né, um exemplo também prático, muito importante, né, que revolucionou aí o homem, foi a invenção da geladeira, né? Então hoje a estragar, né, como o alimento estraga, nessa palavra é difícil. Então você retarda, né, essa velocidade de reação com que um alimento estraga, porque todo o alimento vai estragar, e aí você coloca na geladeira. Se você quiser conservar mais os alimentos, você coloca no freezer. E aí a velocidade das reações químicas também ficará mais lenta. Então nós vamos então agora para a nossa primeira questão de cinética química. Eu vou ler junto com vocês. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação, olha, apareceu a palavra aí, de certos alimentos. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Essa foi a número 2. Número 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3? Eu vou dar aí para vocês, né, já que nós já lemos nosso exercício, 1 minuto para vocês tentarem achar aí a alternativa dessa questão.
Então, uma questão aí bem fácil para começar a nossa aula, né, de cinética química, analisando os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Então, vamos reler aí rapidamente cada item para chegar aí na resposta correta. Então, no primeiro ali, ele fala para conservação, né, dos produtos, né, e diminuir a degradação de certos alimentos, temperatura, né? Então, a gente mexe com o fator temperatura, nós estamos aí diminuindo a temperatura. O segundo, nós temos o corte dos alimentos. O corte dos alimentos vai trabalhar com a superfície de contato. Então, aí nós temos uma maior superfície de contato entre os alimentos e ali a panela de pressão para fazer aí a cocção desse alimento. E o último, né, as enzimas, elas são conhecidas como catalisadores biológicos. E os catalisadores, eles têm essa função de acelerar as reações químicas. Beleza? Vou dar mais um exemplo clássico aí, por exemplo, de superfície de contato, né? Se nós tivermos lá uma folha de papel aqui, se você tem aqui uma folha de papel e você queimar essa folha de papel, inteira essa folha de papel, ela vai demorar mais tempo, né? Se eu fizer a folha de papel em pedaços, em pequenos pedaços, eu vou aumentar a superfície de contato da queima da folha de papel. Tudo bem? Só mais um exemplo aí da superfície de contato. Tem um outro exemplo legal também, que eu lembrei agora, aquele do comprimido efervescente. Você está lá com aquela dor de cabeça, você tem o comprimido maior, né, aquele sólido, e aquele em pó. Qual é aquele que tem maior superfície de contato, que será mais rápido? O pó está mais finamente dividido. Tudo bem? São exemplos clássicos aí que aparecem, né, em vários exercícios do Enem. Agora nós vamos para então, a alternativa C, né, apareceu aí para você na sua tela, temperatura, superfície de contato e catalisadores. O nosso resumo agora, ele vai colocar todos os fatores aí para vocês. Se nós aumentarmos a temperatura de uma reação, a velocidade aumenta. Se nós aumentarmos a concentração dos reagentes, não apareceu no exercício, a velocidade aumenta. Se nós aumentarmos a superfície de contato, a velocidade também aumenta. Se nós adicionarmos o catalisador, que é uma substância que é adicionada ao sistema sem prejuízo para o início e para o final ali da nossa reação, também aumenta a velocidade. E o inverso também será igual, né? Se diminuirmos a temperatura, diminui a velocidade, diminui a concentração de reagentes, diminui a velocidade, diminui a superfície de contato, diminui a velocidade, e se eu não coloco o catalisador, também a velocidade é menor. Então agora nós vamos para o segundo exercício da nossa aula. Eu vou ler junto com vocês. O sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íons cloreto, presente na umidade do ar. Aí nós temos a referência. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion. E aí nós temos as alternativas. Também aí um minutinho para você pensar nessa questão. Espero aí que você também tenha conseguido acertar a alternativa, uma questão também bem tranquila que caiu no Enem, que vai falar exatamente o que o catalisador faz com a energia de ativação. Então,
Anteriormente, nós falamos que os catalisadores são substâncias que aceleram as reações químicas. E como eles fazem isso? Eles fazem diminuindo a energia de ativação, a alternativa C, né? Que tem aí no texto, a alternativa C, diminuindo a energia de ativação. E quem foi responsável por isso foram os íons cloreto, né? Que atuaram aí na decomposição química, fotoquímica do vermilion. Beleza? Agora eu vou apresentar para vocês na tela um gráfico muito importante sobre a energia de ativação com catalisador e sem catalisador. Então você deve já observar que o início do nosso gráfico, naquele patamar inicial, nós temos os reagentes. Depois dos reagentes nós temos dois morros, vamos dizer assim, né? Duas montanhas, né? Uma primeira montanha, né, que tem vermelha aí, né, que você pode até pensar naquela montanha que você vai, por exemplo, a praia, né? Você precisa subir uma trilha, escalar uma montanha, né? Quanto maior for essa montanha, maior a energia que você vai gastar, né? Para superar essa montanha e chegar lá na tão sonhada praia, né? Então, em cima, a montanha maior, né? É a montanha da reação não catalisada, né? Então, nós temos ali a seta da energia de ativação sem catalisador, tá? Ali embaixo nós temos o último patamar, que é o patamar dos produtos, né? Entre os reagentes e os produtos nós temos essa montanha. Então ali, ó, a diferença entre, né, a energia dos reagentes e produtos, eu estou identificando ali, né, como o ΔH, né? Então o ΔH nós já vimos, né, reações endotérmicas, exotérmicas, aqui na aula do Revisa Enem. Olha lá na plataforma da MVC Editora e revisa sua aula de energia. Então, a reação química, como no gráfico exotérmica, o patamar dos produtos está lá embaixo. Ela é menor do que zero, negativa. Se o patamar dos produtos estiver acima dos reagentes, reação química endotérmica. E para finalizar a análise dessa questão, vou colocar mais duas setas aí para vocês. A primeira seta, vermelha, que está aparecendo aí, ela está reforçando, né, a curva vermelha da energia de ativação sem catalisador. E a seta azul é a energia de ativação com catalisador. Então, por isso que a reação química fica mais rápida. O morro é menor, não é isso? Nós vamos gastar menos energia aí se nós tivermos um morro menor para ir dos reagentes até os produtos. Então, agora nós vamos entrar na parte número 2 da nossa aula, que vai ser o grosso aí da nossa aula, que é a parte de equilíbrio químico, tá? Eu coloquei aqui para vocês rapidamente as características dos equilíbrios químicos. Os equilíbrios químicos acontecem em duas reações químicas simultâneas, tá? Chamadas de reação direta e reação inversa. Essas duas reações, quando é atingido o estado de equilíbrio químico, elas acontecem com a mesma velocidade. Então, a velocidade da reação direta é a mesma que a velocidade da reação inversa. Eu coloquei aí um exemplo de equilíbrio químico entre os gases nitrogênio N2, oxigênio H2, produzindo o óxido nítrico NO, né? 2NO, 2 mols de NO aí, tá? E aqui eu circulei para vocês em vermelho exatamente uma característica que você vai observar sempre do equilíbrio químico, que são essas duas setas, que exatamente indicam a reação direta e a reação inversa. Obviamente que se eu tenho duas reações químicas acontecendo, no equilíbrio químico eu tenho a coexistência de reagentes e produtos. Então eu preciso ter aí nitrogênio, oxigênio e o óxido nítrico no equilíbrio químico, né? Eu não posso nem só ter reagente e nem só ter produto. Eu tenho todos eles no equilíbrio químico. E aí eu vou colocar um gráfico para vocês agora, né, para vocês observarem o que todas essas características implicam no estado de equilíbrio químico. Então lá embaixo a gente tem lá, conforme o tempo passa, o que a gente chama ali de TEQ. O que seria esse TEQ? TEQ é o tempo de equilíbrio químico. A partir desse tempo de equilíbrio químico, eu coloquei ali umas bolinhas vermelhas para vocês, ó. A concentração, né, no eixo X nós temos lá escrito concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro, ela não está mudando. Ó. Eu coloquei 3 pontos, todos na mesma reta, todos eles paralelos ao eixo do tempo. Lá em cima nós temos os produtos, ó, mais 3 pontos,
né, vermelhos, que estão ali na mesma linha, ou seja, paralelos ao eixo do tempo. Aí, nesse primeiro gráfico, nós temos a concentração dos produtos maior do que a dos reagentes. No segundo gráfico, nós temos a concentração de reagentes maior do que a dos produtos, mas também a partir do TEQ, que é o tempo do equilíbrio químico, nós temos ali, ó, coloquei de novo pontos para vocês observarem que as concentrações elas estão ali, ó, paralelas ao eixo do tempo, ó, paralelas ao eixo do tempo. O que significa isso? Nesse quadrado grande aí que eu coloquei para vocês. Quando o equilíbrio químico é atingido, né, após esse tempo, as concentrações, né, tanto de reagentes quanto de produtos, elas ficam constantes, elas não variam mais, tá? E se elas ficam constantes, nós podemos agora definir a expressão da constante de equilíbrio. Tá? Ele é um K grande, tá? Existe o K menor, que é a constante de velocidade, que tem a ver lá com a cinética química. Esse é um K maiúsculo, tá? E esse C é de concentração, tá? Essa é a fórmula, né, da constante de equilíbrio, tá? Então, esse colchete, né, que está aparecendo aí para vocês, e significa concentração em mol por litro, né? Como nós vimos ali no gráfico anterior. Então, o colchete significa concentração de produtos elevado aos coeficientes. Quem seriam esses coeficientes? Os coeficientes estequiométricos da nossa equação química devidamente balanceada. Embaixo nós temos a divisão, né, ele é uma divisão, pela concentração de reagentes em mol por litro. Isso é muito importante, viu, gente? Essa concentração precisa ser em mol por litro. Às vezes tem algum exercício que ele te dá lá, o recipiente, ele fala 2 litros, 10 litros, você precisa achar a concentração em mol por litro. Então, toda fórmula, quando a gente usa uma fórmula, seja lá na física, na química ou qualquer outra área do conhecimento, a gente precisa respeitar as regras da fórmula. Então, a regra da constante de equilíbrio, que vai dar um número adimensional, sem unidade, é que as concentrações, tanto de produtos que ficam em cima, quanto de reagentes embaixo, elas precisam estar em mol por litro. Não, vocês já viram outras concentrações, grama por litro, ppm, parte por milhão, ppb, não pode, tem que ser mol por litro, beleza? Voltando lá na expressão, só para finalizar, nós temos ali a concentração de reagentes elevado aos coeficientes, que vem da equação química. Aí eu coloquei para você uma equação química aí, para nós treinarmos a aplicação da fórmula, né? Então, o Kc, que está aparecendo aí para você, seria a concentração do NO elevado ao quadrado. Então, eu circulei aqui em vermelho o quadrado, que o quadrado vem da onde? Aqui, né, do nosso balanceamento ali na frente do NO, tem o número 2. Então, por isso que eu preciso elevar a concentração em mol por litro do NO ao quadrado, dividido pela concentração do gás nitrogênio, multiplicando, né? Esse pontinho aí é multiplicando, não é mais, não é menos, é uma multiplicação pela concentração em mol por litro do gás oxigênio. Tudo bem? Produto em cima, coeficiente, reagente embaixo, coeficiente. Esse foi o exemplo aí clássico que eu coloquei para vocês, tá? Tem que usar essa fórmula quando ele pede para você calcular a constante de equilíbrio. Então agora nós vamos ver um exercício em que ele vai usar, um exercício do Enem, que ele vai usar aí o cálculo da constante de equilíbrio. Vamos ler? Após o seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida, a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Perceba aí, né? Nós temos várias substâncias, você vai analisar aí o nome de cada uma delas para responder a questão. A parte do meio da sua tabela, você tem aí 5 equilíbrios químicos, né? Como eu falei para vocês, a caracterização do equilíbrio químico é a dupla seta, né? 2 reações químicas acontecendo simultaneamente com a mesma velocidade. As concentrações são constantes em mol por litro e por isso que eu tenho aí valores, 5 valores de constante de equilíbrio, um para cada reação química, né? A constante de equilíbrio ela vai variar de reação para reação e com a temperatura. Tá? E agora você vai tentar achar a resposta, que eu vou fazer a pergunta e você vai tentar achar a resposta.
dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é ou o A. E agora eu vou deixar então para vocês 2 minutos para vocês pensarem na alternativa correta dessa questão. Vamos lá, tempo esgotado, vamos ver aí qual é a alternativa correta. Vamos ali reler, pegar os pontos chaves dessa questão para tentar acertar. Essa é uma questão já, né, de nível médio para difícil, né? As outras questões que nós fizemos de cinética química eram bem tranquilas. Agora entramos em equilíbrio químico. O equilíbrio químico costuma ser realmente um assunto um pouco mais complicado quando aparece no Enem. Então vamos lá. Então nós temos aí, né, os equilíbrios que foram dados, os valores das constantes de equilíbrio e nós temos a pergunta dele, né? Bom, primeiro, lá em cima eu grifei para vocês, né, tá aparecendo aí em vermelho, esses poluentes, eles precisam provocar a chuva ácida, né? E o que nós queremos fazer é exatamente o processo inverso. Nós queremos remover com maior eficiência esses gases poluentes que promovem a chuva ácida, tá? Então, senhores e senhoritas, você já sabe que para nós termos aí um equilíbrio que remova a chuva ácida, né, que veio proveniente, né, desses gases poluentes, nós vamos precisar de uma base. Então eu coloquei aqui, ó, tá aparecendo aí piscando para você, nós precisamos de uma base. E uma base, você já sabe que quando nós temos ali em solução aquosa, pela teoria de Arrhenius, essa base sofre dissociação, originando como único ânion o OH-. Então toda vez que você viu OH-, é base. Analisando os equilíbrios que nós temos ali, ó, esses dois equilíbrios eu coloquei um em verde aqui, H3O+, e o outro aqui em verde, H3O+, tudo bem? H3O+, gente, é uma forma um pouco mais elaborada, que muitas vezes aparece no ensino superior, para esse cara aqui. Vou colocar aqui no flip chart para vocês, ó. O H+, tá? Ó. Então, o H+, que é característica de ácidos, né, que sofrem, né, ionização quando em solução aquosa, né? Uma outra forma um pouco mais complicada que às vezes aparece no seu vestibular é o H3O+. É a mesma coisa, tá? Então, o H+, e o H3O+, a mesma coisa, que é uma água que capturou um próton, tá? Isso aqui aparece muito no ensino superior, mas aí o Enem acabou colocando para você, tá? Muitos livros de química também colocam essa representação do H3O+. Então, ácidos aqui, ácidos aqui. Voltando lá na nossa tabela. Então, o primeiro equilíbrio fenol, ele está originando o H3O+, ácido.
O último equilíbrio, hidrogênio sulfato de potássio, também o H3O+, ácido. Então esses aí não tem OH-, eles não vão conseguir remover esses poluentes, né, que provocam a chuva ácida, muito pelo contrário, eles vão aumentar a chuva ácida. Os outros três, né, ó, já coloquei aí errado para vocês, né, ó, errado no último e errado no primeiro. Os outros três são eficientes, eu coloquei em amarelo, ó, OH-, OH-, OH-. Então, todos os outros três, eles serão eficientes, mas a pergunta dele é, qual é aquele que é o mais eficiente, né? O maior eficiência. Como nós vimos na fórmula da constante de equilíbrio, em cima nós temos os produtos e embaixo nós temos os reagentes. Eu vou aproveitar aqui no flipchart, quando nós temos essa divisão, né, de produtos divididos pelos reagentes, então Kc é a concentração dos produtos elevado aos coeficientes, dividido os reagentes elevado aos coeficientes. Quando esse produto for grande, né, ou seja, se eu tiver, por exemplo, sei lá, 1000 dividido por 1, significa que eu tenho uma maior concentração de produtos. E nesse caso, em todos os equilíbrios, o que me interessa aí, que é o OH, eles estão nos produtos. Então, a alternativa correta vai ser aquela que tem uma maior concentração de OH-, que está no produto, ou seja, aquela que possuir um número maior de Kc. Olhando agora de novo na tabela, nós temos aí os três valores. O 10 elevado, aí tem a explicação que eu acabei de fazer no flipchart, né? Maior Kc, maior a concentração de produtos e um dos produtos é o OH-, tá? Analisando os valores agora, nós temos lá o 10 a menos 9, o 10 a menos 4 e o 10 a menos 2. Qual é o maior valor? O 10 a menos 2, né? Os outros são valores menores. Então, o 10 a menos 2, né? E obviamente acompanhado do número 2,8 vezes 10 a menos 2, chega na alternativa correta, hidrogênio-fosfato de potássio. Tudo bem? Espero que você tenha aí acertado essa questão. Agora, nós vamos entrar na última parte da aula, e essa última parte da aula é aquela em que aparecem a maior parte das questões de equilíbrio químico do Enem. Muitas questões. Eu fiquei impressionado quando eu preparei aqui a aula para vocês da quantidade de questões que nós temos desse assunto. Então, vocês aí fiquem preparados e tentem acertar as questões. Essa parte a gente chama de deslocamento de equilíbrio químico, tá? Então é uma parte 2 ainda, está dentro do equilíbrio químico, mas especificamente deslocamento de equilíbrio químico. No deslocamento de equilíbrio químico, nós temos esse princípio que eu vou ler agora para vocês. Quando se exerce uma ação sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de que se produz uma minimização da ação exercida, tá? Esse princípio ele foi proposto, né, no final do século XIX pelo químico francês Henri Le Chatelier e ele é conhecido mais famoso, ele é conhecido como princípio de Le Chatelier, tá? O que diz esse princípio? Vou falar aqui um pouquinho para vocês. Quando eu promovo aqui uma perturbação, né, em algum sistema, após o sistema atingir o equilíbrio químico, ele fica ali com as concentrações constantes. Lembra lá do começo? Concentrações constantes. Isso não vai mudar nunca. Ele está quieto ali, né? Brinco assim, não mexe com quem está quieto. Se ele estiver quieto ali o nosso equilíbrio, não vai acontecer nada. Mas nós podemos promover perturbações nesse equilíbrio. E aí ele vai reagir. Como que ele vai reagir? Minimizando essa perturbação que nós vamos promover. Nós vamos ver aí nos exercícios, não vou adiantar para vocês para não contar o final do filme. Essas perturbações, então, elas vão perturbar o equilíbrio, ele vai tentar reagir e estabelecer um novo estado de equilíbrio. E é isso que diz o princípio de Le Chatelier. E agora eu vou ver com vocês a primeira questão que vai analisar aí deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico. Ó, bem o que eu falei para vocês, né? Ele estava quieto, né? O equilíbrio químico,
todas as concentrações constantes e agora eu estou lá perturbando esse equilíbrio químico e ele vai reagir, ele vai querer minimizar aquela perturbação existente entre alguns dos ingredientes do produto de acordo com a equação. Então nós temos aí a equação, gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, reagindo com a água, equilíbrio químico, dupla seta, ácido carbônico, H2CO3. E aí a pergunta dele é a seguinte: a alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência. 1 minuto para você pensar nessa questão. Bem tranquila essa questão, né? Por isso que eu gosto desse tema, relacionado aí com o seu cotidiano, né? Falando de refrigerante. Esse você não precisa nem ser um expert aí do princípio de Le Chatelier, do deslocamento de equilíbrio. Se você prestar atenção, né, no texto, você consegue rapidamente chegar na alternativa. Então, olhando agora a questão propriamente dita, nós temos lá, né, que ele fala dessa alteração do equilíbrio, primeiro, abrir refrigerante. Todo mundo já abriu um refrigerante, né? Então você sabe que esse refrigerante, ó, essa abertura perturbou o equilíbrio químico. Ele estava lá quieto, né? O refrigerante, quando ele é produzido, ele injeta-se gás carbônico em alta pressão, tá? Num meio aquoso, né, num xarope envolvendo água, e aí vai variar de acordo com o refrigerante, né, o sabor do refrigerante, e ele está quieto. Quando você abre o refrigerante, você está, né, alterando, perturbando aquele equilíbrio. Você está mexendo com quem está quieto. E quando você mexe com quem está quieto, você tem a liberação do gás carbônico, né? Porque você percebe isso. Essa é a função do refrigerante, né? Ter essa liberação de gás carbônico que faz aquela espuma que coloca no nosso copo. Então, olha lá. Olhando agora na resposta correta, o vazamento do refrigerante nada terá a ver com a elevação da temperatura, com a elevação da pressão interna. Muito pelo contrário, quando nós abrirmos o refrigerante, a pressão ela vai se igualar à pressão externa, né? Ele está lá sobre alta pressão e a pressão será aqui a nossa pressão atmosférica. Olhando agora a alternativa D, que também está errada. Elevação da concentração de CO2 no líquido, também não tem nada a ver. Formação de uma quantidade significativa de água, não, né? Muito simples aí. A gente vai ter um deslocamento quando a gente abre o refrigerante, um deslocamento do equilíbrio químico, né? Toda vez que eu colocar aí EQ para vocês, equilíbrio químico, no sentido da reação inversa. O sentido da reação inversa, ele vai formar mais gás carbônico, ou seja, liberar esse gás carbônico para o meio ambiente. Tudo bem? Então, sempre que nós tivermos aí deslocamento do equilíbrio químico, você vai precisar pensar aí, ó, deslocamento no sentido da reação direta, que aí seria a seta, que eles falam muito para a direita. Eu não gosto muito desse termo, porque todos os reagentes estão dentro do recipiente, eles não ficam separados na direita ou na esquerda. Mas o Enem usa muito, os livros usam muito, né? Eu gosto mais do sentido dos produtos, da reação direta ou sentido da reação inversa. Tá? Mas a gente usa muito direita e esquerda, por isso que eu vou colocar essas setinhas aí para vocês. Beleza? Vamos então agora à nossa segunda questão de deslocamento de equilíbrio. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio, CaCO3, é encontrado em depósitos subterrâneos
na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando íons Ca2+, e HCO3-, bicarbonato ou hidrogênio carbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de carbonato de cálcio, CaCO3, de acordo com a equação apresentada. Então, aí nós temos aí a equação de equilíbrio químico, dupla seta. O ΔH, falei um pouquinho de ΔH hoje, de endo e exotérmico, né? Esse ΔH é positivo, 40,94 kJ por mol. E a pergunta é, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação de carbonato será favorecida pelo ou pela? 2 minutos aí para vocês responderem essa questão. Muito bem, pensou aí no deslocamento? Sentido da reação direta, reação inversa, o que está formando? Vamos analisar aí, né, as partes principais do enunciado e chegar aí na resposta correta. Vamos lá. Então eu já grifei aqui para vocês a segunda parte, que é o que ele precisa, né? Ele quer promover a liberação de gás carbônico, tá? E a deposição de carbonato de cálcio. Então você precisa localizar, né, esse gás carbônico e o carbonato de cálcio na nossa equação, tá? E a pergunta é o que ele quer nessa segunda etapa é a formação do carbonato, tá? Então eu grifei aí, né, localizando na equação, coloquei em amarelo para vocês o carbonato de cálcio sólido, tá? Então a gente precisa deslocar o equilíbrio químico, né, o equilíbrio químico, no sentido da reação direta, ou seja, eles também falam para a direita, né? Como nós podemos fazer isso, né? Deslocar esse equilíbrio no sentido da reação direta. Diminuindo a concentração de íons OH+? Não. Se nós diminuirmos a concentração de OH+, ele nem aparece aí, né? Então não tem como fazer isso. Aumento da pressão do ar no interior da caverna. Ele não coloca oxigênio aí, nada a ver com o ar. Diminuição da concentração de hidrogênio carbonato, que é o HCO3-. Se nós diminuirmos essa concentração, né, que está ali nos reagentes, ele vai tentar repor essa concentração e vai deslocar no sentido da reação inversa. Então, esse também está errado, tá? Então, o aumento da temperatura... Opa, desculpa, eu li errado, né? O aumento da concentração do CO2 dissolvido é a última que está errada.
ele fala do aumento da temperatura no interior da caverna. Esse é o correto. Por que é o correto? Nós temos aí duas reações químicas, tá? A reação estava esquecendo do ΔH, né? Por que ele deu ΔH nessa questão? A reação direta, né, ela vai ser endotérmica. Então, a gente tem aí, ó, o ΔH positivo, ó, coloquei aqui para vocês, ΔH positivo. A reação direta é endotérmica. Então, sempre que ele coloca ali o ΔH positivo, a reação vai se referir à primeira seta. Tá? Então, ΔH positivo, primeira seta endotérmica. Se a endotérmica é a primeira seta, que é no sentido direto, aí eu vou deslocar o sentido do equilíbrio no sentido direto, né? Fiquei com a diminuição da temperatura. Se você diminui a temperatura vai no sentido contrário. Então, o aumento da temperatura é a resposta correta. A gente já vai ver mais um caso aí desse de aumento e diminuição de temperatura, ok? Sempre que ele te deu o ΔH, vale o sentido da reação direta. Como que seria o contrário? Se ele tivesse te dado um ΔH negativo, né, ΔH menor do que zero, a nossa primeira seta, ela seria exotérmica e a seta embaixo seria endotérmica. Sempre uma é o inverso da outra. Ele precisa te dar um referencial. O referencial sempre é a reação direta, aí você descobre a outra, né? Ele não vai te dar as duas, tudo bem? Vamos então agora para a nossa, então ficou aí a alternativa D, aumento da temperatura no interior da caverna, e agora nós vamos para a nossa próxima questão. Os refrigerantes, olha de novo aí os refrigerantes, né? Então sempre o nosso cotidiano aí entrando nessa parte do equilíbrio químico. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Então, a acidez do refrigerante é prejudicial, é isso que ele está querendo dizer. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, a gente tem aí o equilíbrio químico com a desmineralização e a mineralização. Pergunta: considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, então é aquela vidrada em refrigerante, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Esse é bem simples. 1 minuto aí para você. Muito bem, espero que você tenha chegado aí na resolução. A gente estava aqui conversando sobre os refrigerantes. Esses refrigerantes tipo cola são os mais ácidos que existem, né? Que são os refrigerantes que têm o ácido fosfórico. Todo refrigerante é ácido, mas os de tipo cola são mais ácidos, como ele escreveu aí no exercício, tem o ácido fosfórico. Os outros têm o ácido carbônico, que a gente viu lá no exercício anterior, né? Um gás carbônico com a água gerando o ácido carbônico. Agora nós vamos resolver o exercício. Então vamos lá, ó. A desmineralização dentária é o processo, né, e a gente precisa promover, né, esse processo de desmineralização
ele ocorre devido ao aumento da concentração D. Então, a desmineralização, eu estou grifando aqui para você, ela é o equilíbrio no sentido da reação direta, né? Então, como nós vamos fazer para fazer o equilíbrio, ó, deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta? Coloquei piscando aqui, tá? Se nós colocarmos OH-, né, aumentarmos a quantidade de OH-, ele vai para o sentido da reação da esquerda, então não adianta nada, tá? Ele não vai deslocar no sentido da direta. Se eu colocar mais OH+, ele vai reagir com a hidroxila, essa parte está certa, tá? Ele vai produzir água, H+, mais OH- vai produzir água, tá? Mas ele também vai deslocar o sentido para a esquerda. Então, a afirmação, ela até está correta, né? Então, toda a afirmação está correta, mas ela não quer o que o exercício pede, que é deslocar o equilíbrio para a direita, tá? A última, né? Todos esses que estão falando deslocando para a esquerda estão errados. Por quê? Porque a gente quer deslocar o equilíbrio para a direita. Então, sobrou a alternativa A e B. A alternativa A está errada por quê? O OH-, né, se a gente aumentar a concentração dele, ele vai reagir com os íons Ca2+, essa primeira parte está certa, mas ele vai deslocar o equilíbrio para a esquerda e não para a direita. Então, a correta é a alternativa B. O H+ vai reagir com as hidroxilas, OH-, vai produzir água, tá? E isso vai diminuir a concentração de OH-. O que o sistema vai fazer? Ele vai tentar repor essa concentração. A partir do momento que eu diminuo, ele vai tentar repor. Como que ele repõe? Deslocando o equilíbrio para a direita. Alternativa B. Vamos agora à nossa próxima questão, que é bem fácil também, sobre o deslocamento de equilíbrio químico. A tabela lista os valores de pH de algumas substâncias bebidas, consumidas pela população. Então, novamente, ó lá, o Enem colocando o refrigerante, o café, o vinho, suco de limão, o chá. Vamos ver aí se o refrigerante, de novo, vai ser o vilão dessa questão. O esmalte dos dentes, ó, de novo, outro ano, outra questão, ele fala do esmalte dos dentes. Constituído pela hidroxiapatita, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química. E agora ele pergunta, das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes escolha aí qual é aquela que você acha que é a correta, que tem o menor potencial de desmineralização dos dentes. 30 segundos agora, que essa é bem tranquila. Muito bem, bem tranquila essa questão, né? Então, olha lá, vou grifar para você a parte importante que mata o exercício rapidamente. É a pergunta. Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização, ou seja, é aquela que não vai acabar com o esmalte do seu dente, né? É a menos ácida possível, tá? Então, olha aqui, ó, coloquei lá na sua tabela. Todas essas bebidas, ele apresentou ali o valor de pH. Então, olhando ali os valores de pH, 5, 3, 4,5, 2,5 e 6. Todos esses valores de pH, eles são ácidos, tudo bem? Então, todas essas bebidas são ácidas, desde o refrigerante. Esse refrigerante provavelmente não é o tipo cola, né? Ele é um outro refrigerante. O tipo cola deve ter um pH menor do que esse. Todas as bebidas são ácidas. Então, gente, aqui ó, a gente tem o equilíbrio, o OH-, ele está no sentido do produto, tá? Então, todas essas bebidas, elas possuem o H+, o H+, vai reagir com o OH-. Então, todas as bebidas vão deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta, da desmineralização. Ou seja, todas vão prejudicar o dente, nenhuma vai ajudar. Todas vão provocar o equilíbrio no sentido da reação direta, todas. Mas a gente quer aquela com o menor potencial de deslocar o equilíbrio para a direita. Aí nós precisamos analisar os valores de pH. Olhando novamente os valores de pH. Nós sabemos, né, que a substância menos ácida,
é aquela que vai ter o menor potencial para deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta. Por quê? Porque ela tem menos H+. Se ela tem menos H+, ela não vai, o H+ não vai tanto reagir com o OH- e deslocar o equilíbrio para a direita. Todas irão deslocar. Vou repetir, todas. A que menos desloca o equilíbrio para a direita é aquela menos ácida. E aí, analisando os valores de pH, você sabe que quanto menor o valor de pH, mais ácido. Né? De 0 a 7, 7 é o neutro, 7 é neutro. 0 a 7 ácido, 7 a 14 básico. Quanto mais próximo do zero, né? Se a gente tem aqui o 7 mais próximo do zero, mais ácido, né? Então, mais ácido, mais próximo do zero. Então, a substância menos ácida da sua tabela é o chá, que tem pH 6, né? Então, eu coloquei aqui a mais ácida, que é o suco de limão, a menos ácida, que é o chá. Então, a resposta alternativa A, chá. Última questão da nossa aula de hoje. O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal solúvel carbonato de sódio, Na2CO3. Torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio. Aí ele deu aí o equilíbrio para você. Esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de ativos químicos. Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem, CaO. Nesse caso, a remediação. Bom, esse exercício eu vou responder diretamente aí, estamos chegando no final. Então, olha aqui, ó, os solos são alcalinos, ok? Demais para fins agrícolas e devem ser remediados. O que eu quero dizer nessa parte do texto? Não pode, esse solo não pode estar alcalino, tá? Então, isso deve ser remediado. E ele colocou como aditivo a cal virgem. Então, a gente quer saber se a cal virgem vai deixar o solo mais alcalino ou não, se ela vai remediar esse problema. Porque esse solo alcalino para fins agrícolas é um problema, tá? E a gente precisa usar aditivo. Ele quer saber se esse aditivo vai ser eficiente ou não. Então, agora eu vou colocar a reação química para você saber se esse aditivo, que é a cal virgem, CaO, vai ser eficiente ou não. Vamos lá? Reação química na tela. CaO mais água, originando Ca2+, mais 2 de OH-. Meu amigo, a cal virgem, quando você coloca em água, né, ali quando ela está na parte do solo, ela sofre essa hidrólise, essa reação com a água, ela libera o cátion 2+, Ca2+, e o ânion OH-. Ou seja, o que a gente aconteceu, gente? A gente colocou mais OH, né? Então, lá no nosso equilíbrio, em verde, né? Eu estou colocando aqui em verde, já tem OH. Aí eu coloco o CaO, gera mais OH. Ou seja, a gente desloca o equilíbrio colocando mais OH no sentido da reação inversa, tá? Então, esse tipo de aditivo, que é a cal virgem, ele não vai poder remediar esse problema, né? Então, não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem, né, essa produção de OH-, promove o deslocamento do equilíbrio no sentido descrito para a esquerda, né? Eu coloco mais OH-, ele vai deslocar no sentido da esquerda, e aí, quando você coloca mais OH-, que é a característica das bases, ele vai aumentar o pH, né? Então, ele termina aí a frase em decorrência da elevação do pH do meio, alternativa D. Chegamos, então, ao final da nossa aula de hoje. Boa sorte nos estudos, muito obrigado pela companhia, pela presença e até a próxima aula. Tchau!